Hoje, para a gente falar sobre isso, eu vou pedir sua licença, vou caminhar. Nosso primeiro convidado é o consultor de imagem, analista político e coordenador de campanhas, Wilson Martins. Wilson, seja muito bem-vindo ao programa Mulher.com, um prazer recebê-lo. Fique à vontade. Prazer. Wilson, você entende do assunto. Analista político, consultor de imagem, por isso prepara, né, os candidatos e também tem essa tarefa de coordenar campanhas. Vamos explicar em primeiro lugar para quem está em casa o que é uma campanha eleitoral, o que é uma campanha política. Muito bem, agradecendo a oportunidade, desejando uma boa tarde a todos deste país maravilhoso. O momento está com a chapa quente, né? Como a gente diz, nós estamos a menos de 10 dias, a reta final agora prevê uma série de calendários do TRE, que a gente vai falar depois, dos indicadores, até que dia pode esta campanha, e o que a gente chama do dia D, que é o dia da eleição. A campanha política em si, principalmente esta, é muito diferente das outras. Nós temos situações novas. Então, para você que está me assistindo, que é candidato, que a gente chama novo, da primeira eleição, foi um vereador e agora está tentando a sorte para um deputado estadual. Você que já é candidato e principalmente numa abrangência maior como candidato federal e que tem as suas atribuições aumentadas, portanto, para todo o Estado, e não esquecendo dos senadores, não esquecendo dos governadores e não esquecendo do presidente da República. Portanto, o Brasil, de 2 em 2 anos, ele tem eleições. A grande maioria busca, numa campanha política, primeiro o partido. É diferente essa campanha porque não tem ideologia e nem doutrina. Ela tem cavaletes, que é o que eu via agora nas vias públicas vindo para cá, mesmo estando proibido. Segundo, é que os candidatos sempre primam por aproveitar a sua própria assessoria para fazer de forma caseira aquilo que seria o marketing político. Então, para você que está me ouvindo, o candidato ou, evidente, familiar de um candidato ou vizinho de um candidato, porque isso acontece hoje no Brasil todo, fique sabendo que o candidato é o produto ou o produto é o candidato. Então, o partido, ele te dá a legenda, ele te dá um número, ele propicia as suas dobradas, ele te dá todo o apoio e aí você tem duas opções. Ou faz a sua agenda com a sua equipe, orientado estrategicamente para tornar isto de uma forma de agenda até o dia 3, ou você embarca, vamos dizer assim, dentro de alguns cargos, governador, senador e presidente da República, na agenda nacional. Então, o que acontece hoje de resumo é, você tem uma agenda nacional para alguns candidatos e tem uma campanha local e estadual. Wilson, eu queria que você orientasse um pouquinho agora, o pessoal que está em casa, os nossos eleitores, quais os aparatos que os políticos usam para sensibilizar os eleitores. E a pessoa de casa, ela consegue identificar o que é um candidato, o político, e o que é o personagem. Ou, na verdade, tudo isso se junta. De certa maneira, tudo isso se junta na mensagem. E o político tradicional de muitas legislaturas ou de muitos mandatos é aquele que, evidentemente, tem a sua base muito mais fortalecida. Então, eu sempre fui um apóstolo da formação de novas lideranças políticas. Porque, de certa maneira, hoje, os aparatos que são usados permitem estratégias cada vez mais positivas de tecnologia, que antes nós não tínhamos. Wilson, quando a gente vê os candidatos, esses políticos concorrendo aos cargos, pleiteando esses cargos,
E essas eleições são muitos, né? A gente tem os deputados, senadores, lembrando que os senadores são 2 votos, governador, presidente. E eu queria perguntar para o senhor, são muitas pessoas envolvidas. Quando a gente vê lá o candidato na propaganda eleitoral gratuita, ou ouve ele no rádio, ou visita o blog, ele é uma pessoa, mas por trás dele existe toda uma equipe, deve-se existir uma equipe para conseguir seguir com a campanha de uma melhor maneira possível. Quantas pessoas são envolvidas? A resposta é direta. Numa eleição presidenciável, nós temos aí 3 frentes, respeitando os demais candidatos, mais de 350 pessoas sob a condição e a autoridade do coordenador que está, evidentemente, atuando. Cada candidato, por exemplo, a presidente da República... Mais de 300. No mínimo, então, 300 pessoas trabalhando junto com ele. Que são chamados assessores, né? Dividido por eventos, dividido por tecnologia, dividido por treinamento. E além dos diretos, você tem os indiretos, que cuidam da fala, da voz. Porque a oratória do candidato, numa eleição, ela tem que ter exatamente diferenças de você comprar um livro num aeroporto ou numa livraria e fazer aqueles exercícios simplórios. A oratória política tem a ver com um conjunto, evidentemente, exibido do candidato como produto. E é isso que muitos candidatos se desgarram dos marqueteiros e fica mais difícil quando você não está bem na pesquisa e aí você tenta fazer uma campanha isolada, é um verdadeiro suicídio. Portanto, hoje, estas pessoas estão proporcionalmente aos recursos, que é uma coisa que eu já fiz em 3 estados nessa campanha, que é a arrecadação, captação de recursos, que você realmente sensibiliza, de certa forma, aqueles que estão, vamos dizer assim, na frequência com você, com a sua mensagem. Então, o resumo da ópera é que grana nem sempre entra na proporção que sai. E se você não tiver um bom financeiro, você vai fechar no dia 3 de outubro, que é a data praticamente para as arrecadações terminarem, você vai fechar num déficit. E aí o que acontece? Quando você não está bem na campanha, ou seja, nas pesquisas, provavelmente você busca um fato novo. Mas, de certa forma, pelo quadro que está, não dá mais tempo de reverter com um fato novo. Os fatos novos já aconteceram. E o que está se vendo pela primeira vez é uma transferência, uma transmissão de votos em função de candidatos que a gente chama, entre aspas, majoritários. E é por isso que precisa toda esta equipe ligada, plugada em 2, 3, 4, 5 fatores importantes. 1, no próprio candidato. 2, nas imagens que irão para o ar durante o programa ou durante o TRE. Nos comícios e nas andanças e nas articulações. O terceiro ponto, que é exatamente a mensagem que o candidato vai passar. Por isso é que nós hoje temos uma campanha que não tem situação nem oposição. Ela tem aceitação e rejeição. Ok? Então essas pessoas estão, vamos dizer assim, praticamente ligadas na coordenação. E se essa coordenação não está bem com o candidato, ou, de certa maneira, não está bem porque o aspecto da coordenação política corre por um lado em termos de partido e por outro corre o marketing político, fica mais difícil porque aí o candidato fica realmente sozinho. Hoje a gente está recebendo o consultor de imagem, analista político e coordenador de campanhas, Wilson Martins. Wilson, a gente falou um pouquinho no bloco anterior sobre número de pessoas envolvidas numa campanha, o que é, essa relação de candidato, político e personagem. Eu queria questionar o senhor agora em relação ao custo. Quanto é que custa uma campanha eleitoral? Para a gente resumir, nós temos 3 eixos, que é o material de campanha, chamado de comunicação, como é que se comunica, e aí você vê grandes aberrações, né?
materiais e mais materiais sendo jogado fora e etc, etc e tal. Por quê? Porque o objetivo é transformar aquele material em voto. E muitas vezes a gráfica ou a agência acaba se esquecendo disso. Então, quanto mais simplista você tiver, maior será a possibilidade de você ter um orçamento menor. O outro fator, além da comunicação, material de campanha, já que os brindes estão proibidos, é exatamente quanto você vai gastar naquilo que a gente chama de corpo a corpo. Quais são e quanto custa as pessoas que você tem para trabalhar para você, que é o chamado cabo eleitoral profissional. Aí também você tem que ter uma dimensão de orçamento para isso. E um gerenciamento. Porque muito do que se fala e do que se faz aí na sua cidade e tem sido feito na sua caixa de correio é o chamado forragem, onde você, sem pedir, acaba recebendo um material que praticamente conta a história do candidato para satisfazer a família dele e os correligionários. Porque para cativar eleitor, o importante é um só material resumido e a cola, que é hoje o atual cartão permitido devidamente por lei para você levar no dia da votação. Então, você que abriu durante a campanha toda todos esses materiais e provavelmente está empurrando com a barriga após a eleição para saber como é que você vai pagar, é importante saber que o grande aleluia agora é você fazer os polos de levantamento dentro da sua verba e não deixar para a semana final de que não tem dinheiro. Então a campanha cresceu até um certo ponto e depois ela ficou em ponto morto porque faltou fôlego para a reta final. Isso eu já vi tanto na majoritária como na proporcional. E respondendo para você, hoje, em média, vamos dizer assim, campanhas de candidatos majoritários, nós temos de R$ 15 a R$ 20 por expectativa de voto. Façam seus números. E teremos que ter uma administração e uma gestão, porque você tem que, em 2 oportunidades, pela internet, prestar contas ao TRE, que é o que acontece com alguns candidatos que, evidentemente, estão aí, de uma certa forma, como oportunistas. E que nem na sua própria declaração você tem como analisar uma forma positiva de recursos. Quer dizer, não declarou ou declarou o que não tinha ou declarou a menos. Por isso, essa transparência é um outro avanço, além da lei que agora teve mais um respiro, que ontem não foi votada, porque um juiz pediu mais vistas aos autos do Supremo. Ficha limpa. Ficha limpa, que acabou ficando na bandeira do voto consciente. Então, o que é a reta final e boca de urna para você ter esse respiro? É você converter votos nulos, brancos e indecisos, em que, mesmo gastando o dinheiro que você já gastou, você ainda não conseguiu atingir. Faça isso analisando o site do TRE, as zonas eleitorais perto dos seus redutos e a densidade eleitoral de quantos votam lá. Isso tudo é o que eu chamo de projeto reta final, que a gente já fez em 3 estados e eu estou indo amanhã para Curitiba para continuar. Portanto, de R$ 15 a R$ 20 por voto, dependendo do número da expectativa para se eleger. Wilson, eu queria muito agradecer a sua presença hoje. Eu Foi um que prazer agradeço. recebê-lo.